Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a nova edição do selo ESG-FIEC certificou 3 empresas que adotaram práticas sustentáveis nas áreas social, ambiental e de governança. As empresas são de ramos distintos, mas agora têm em comum o reconhecimento de práticas necessárias e que contribuem para a melhoria de comunidades, preservação do meio ambiente e bons resultados nas próprias organizações. A Central de Correias e Correntes tem mais de 10 anos produzindo correias industriais e trouxe o reaproveitamento desses produtos e pneus sem utilização. Eles são transformados em pisos ecológicos. Esse momento hoje da cerimônia de certificação é uma chancela de um processo que a gente começou há muito tempo atrás, né? Desde que a gente começou nossa empresa, a gente já vem tentando adotar práticas de governança e de trazer o que tem de melhor no mercado, do mundo para o nosso mercado. E há 3 anos a gente iniciou esse processo de logística reversa e de reciclagem de borracha. E tudo isso culminou com a criação de uma nova empresa, uma nova linha de produção. Então, além da sustentabilidade ecológica, esse projeto também nos trouxe uma sustentabilidade econômica para a nossa empresa. E todo esse processo ESG durou mais ou menos aí 1 ano, né? Esse processo de certificação é um processo bem profundo. Nós já tínhamos ISO 9001 e eu achava que o selo ESG seria cumprir mais meia dúzia de indicador e pronto, estava tranquilo. E não foi, realmente é um processo bem rigoroso, bem profundo e que levou nossa empresa a outro patamar. Querendo ou não, ela força a gente a subir de nível. Outra empresa certificada com o selo ESG-FIEC foi a Santeliza Indústria de Embalagens, do Grupo Teles. Ela reutiliza resíduos e é autossuficiente em energia limpa. A certificação da FIEC, ela vem chancelar uma história de quase mais de 30 anos, especificamente da Santeliza, que é uma empresa do Grupo Teles, que já tem toda essa consciência ambiental muito forte. Eu sempre falo que o presidente do conselho, né, que é a 4ª geração do grupo, ele é agrônomo, sobretudo. O vice-presidente do conselho, que é a 5ª geração do grupo, é agrônomo. Então a gente tem essa veia, porque o nosso negócio também está muito vinculado ao agronegócio, como o nascimento da história do Grupo Teles, e a Santeliza é um negócio mais recente. Só que esse negócio mais recente, que nasceu no início da década de 90, final da década de 80, numa crise de caixas de embalagens no Brasil, e a gente já na oportunidade decidiu iniciar essa operação usando 30% de bagaço de cana, porque a gente trabalhava com a área de bebidas alcoólicas que tinha como subproduto bagaço de cana. Então a ideia era fazer as próprias caixas do produto, que na oportunidade vendia para o Brasil todo, exportava, com caixas de papel e papelão, mas utilizando parte de bagaço de cana, parte de papel reciclado. E naquela época, trabalhar com papel reciclado era extremamente inovador. Hoje, realmente, é um diferencial, é uma vantagem competitiva. Empresas multinacionais buscam embalagens que sejam 100% recicladas, mas há 30 anos atrás era algo extremamente inovador e a nossa intenção foi exatamente reutilizar um subproduto e iniciar esse processo. Então, em 2016, você bem comentou, nós inauguramos o primeiro parque solar privado do Brasil, quando a legislação liberou o 3 megas, depois ampliamos para 5 megas, para que a Santeliza fosse autossustentável em energia e tivesse 100% de energia limpa, né? E aí, várias outras atividades que permearam essa história, não só na área ambiental, mas na área social, a vida de moradores, educação para adultos, todos os projetos sociais, além da própria governança corporativa, né, que é o nosso G, que a gente tem participação nos lucros dos colaboradores, toda a parte de acordo. Então, a Santeliza hoje ela é uma empresa robusta, integrada com todos esses conceitos. Ela puxa dentro do Grupo Teles, ela puxa também, ela fortalece essa veia, essa filosofia, né? E o selo hoje, ele faz com que tudo isso possa ser visto, consolidado, divulgado, mas é algo que está dentro das nossas práticas, está dentro da nossa cultura há muitos anos, né? E é muito legal ver esse reconhecimento e poder partilhar isso também com a equipe, com os colaboradores, né? Com todos que fizeram parte. Representando o setor de operações portuárias e sendo a pioneira na certificação da FIEC, a Termaco capacita jovens de regiões onde atua, tem política de gestão de resíduos e monitora a emissão de gases do efeito estufa.
Uma das preocupações é com a frota que utiliza. Cuidar das pessoas, a Termaco hoje usa aonde ela está, todos os ambientes sociais que ela está, de convidar pessoas da comunidade, de fazer trabalhos sociais em comunidade, de trazer os aprendizes da comunidade onde ela está, porque a Termaco tem filiais em todas as capitais do Nordeste, atua não só nos portos, como também em Caucaia, a 10 quilômetros do Pecém, onde nós juntamos a comunidade, apoiando o lado social e, principalmente, o cuidado deles. Nos orgulha muito estar nesse caminho, é a nossa obrigação e acredito que vamos continuar fazendo muito, e várias empresas também. Eu agradeço a FIEC por reconhecer isso e, principalmente, em nos dar a oportunidade de divulgar. O selo ESG da Federação das Indústrias do Estado do Ceará surgiu em 2022. O número de empresas certificadas agora é 26. O acompanhamento dura até 12 meses, cada uma dentro do seu tempo e do seu nível de organização, busca primeiramente por meio de um diagnóstico, fazer toda a identificação do que já se faz, porque todo mundo faz alguma coisa de ESG e nem sabe que se chama assim. Então a gente passa por esse diagnóstico, identifica o que já é feito, implementa ajuste, faz adequações e alguns projetos até a gente aborta. Não é estratégico para esse momento. Então conduzimos ali todo o processo para que se busque a melhor classificação, porque não se trata só de um selo, são 27 tipos de qualificação. E hoje nós temos uma empresa que conquista AAA, A no ambiental, A no social e A no governança, e duas que conquistam BBB, B no ambiental, B no social e B no governança. Isso traz o quê? Equidade para essa avaliação. Nós temos que avaliar os pequenos como eles são e avaliar os grandes como eles devem ser avaliados. Impactos grandes merecem grandes compensações. Nós estamos há mais de 2 anos que implementamos o selo. Hoje nós temos 68 indústrias já cadastradas dentro do sistema. Hoje, com as que nós estamos entregando hoje aqui, serão 26 indústrias já cadastradas, 2 já recadastradas, ou seja, o selo saiu, venceu e eles receberam novamente. E a gente fica feliz em mostrar que não só para o Ceará, para o Nordeste, para o Brasil, como a indústria do Ceará, ela é uma indústria preocupada com o meio ambiente, com o social e com a governança. Esse selo é um selo internacional. Nós entregamos aqui 2 certificados, um em português e o outro em inglês. Essas empresas que trabalham com exportação, elas precisam desse certificado. Então a gente fica feliz em mostrar não só para a FIEC, que é a entidade que tem que parabenizar as nossas indústrias que estão fazendo esse trabalho, mas também mostrar à sociedade a importância dessas empresas no seu dia a dia. Agora o intervalo, a gente volta já. E o Dia dos Namorados está chegando e pode aquecer muito a economia de Fortaleza. O repórter Denis Barbosa chega agora trazendo informações sobre uma pesquisa tradicional da FEComércio sobre como vai ser essa data que impacta tantas áreas. 12 de junho, Dia dos Namorados, uma data considerada especial para os amantes, mas também para o comércio local. Aqui em Fortaleza, os comerciantes estão animados com a possibilidade de muito dinheiro circular. É que o fortalezense disse em uma pesquisa da FEComércio Ceará que tem intenção de gastar bem este ano, principalmente nessa data. Nós viemos até a FEComércio conversar com a diretora institucional, Cláudia Brilhante, que detalha sobre esse valor que o fortalezense que tem namorada pretende gastar e também os detalhes sobre os locais onde eles serão comprados, esses presentes, e quais são os itens, quais são os produtos que estão nessa intenção divulgada na pesquisa da FEComércio. A pesquisa veio bem positiva, nós estamos com um acréscimo de 9,6% em relação ao ano passado, ou seja, o pessoal está realmente apaixonado e disposto a comemorar. Comprando presentes, o ticket médio vai ser em torno de R$ 323, o que é um ticket médio muito bom. E um detalhe muito importante na pesquisa: os namorados e namoradas vão comprar à vista, no Pix,
no débito, porque isso tem dois aspectos. O primeiro é que vai ter a circulação do capital de giro, que é excelente para o comércio, e o segundo é que a próxima data comemorativa, que é o Dia dos Pais, as pessoas vão estar bem menos endividadas, porque elas vão estar comprando à vista. Então, é um dado excelente para todos nós. Cláudia, o que a pesquisa mostra sobre locais de consumo? Qual é a pretensão desses namorados? Onde é que vão comemorar e gastar esse dinheiro? Em relação a compras, né, o local preferido são os shopping centers, em seguida vem as lojas de ruas e os centros comerciais. E em relação a comemorar, o pessoal está disposto a ir para restaurantes, também para hotéis e motéis. O Dia dos Namorados, nós não temos um crescimento apenas no comércio, mas também nos serviços, né? Então, as pessoas vão nas barracas de praia, as pessoas preparam jantares íntimos em casa também, então isso movimenta também os supermercados. De uma maneira geral, o comércio de bens, serviços e turismo é muito movimentado com o dia 12 de junho. E os itens? Quais são os itens que estão aí no topo da lista? Topo da lista, né? O pessoal vai sempre para vestuário, perfumaria, cosméticos e também joias, né? Joias e semijoias, indo até chocolates e flores. É um leque muito grande de surpresas. Hoje em dia, os namorados, além do presente convencional, eles estão preparando também surpresas uns para os outros, o que é muito gostoso, né? E torna o Dia do Namorado um momento mais encantador. E Junho Verde é o nome de uma campanha de saúde muito importante. Nesse mês, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia alerta para a escoliose idiopática do adolescente, conhecida como coluna em S, que acaba gerando impactos na autoestima e a qualidade de vida de muitos brasileiros. O repórter Denis Barbosa conversa agora com especialistas sobre esse tema. Olha, Laine, essa condição é mais comum do que a gente pensa. Certamente, muitas pessoas que nos acompanham agora têm um caso na família ou conhecem alguém que tem essa situação, essa enfermidade e certamente tem muita curiosidade, muitas dúvidas. E por isso, nós estamos com uma especialista que pode nos ajudar, doutora Gabriela Brito, ortopedista, cirurgiã de coluna. Doutora, já começo lhe perguntando, tem cura essa escoliose? Tem, a gente tem, na verdade, os tratamentos que vão ajudar a regularizar aquela curva. Dependendo da angulação da curva, a gente não vai conseguir retificar a coluna e deixar o paciente 100% reto, mas a gente consegue estabilizar aquela curva de maneira que ela não progrida e o paciente fique, como a gente chama tecnicamente, equilibrado, né? Eu vou lhe perguntar também uma dúvida, muitas vezes as pessoas com essa falta de informação começam a se culpar, começam a colocar defeitos na rotina daquele adolescente para justificar a escoliose. Isso é verdade ou é uma condição genética? O que dizer para esses pais? A relação postural não está relacionada com o desenvolvimento da escoliose. O que a gente tem na escoliose mais comum, que é a escoliose idiopática, é uma causa desconhecida. Mas a gente sabe que não está relacionada ao uso de mochila, ao jeito que dorme, ao jeito que senta. Claro que essas alterações posturais elas vão ajudar a progredir a doença, mas o surgimento dela é de causa desconhecida. A gente tem também outras causas de escoliose, tem uma que é genética, tem uma que é decorrente de síndromes, mas a causa mais comum, que é a escoliose idiopática, a gente não tem uma causa definida. E quais são as possibilidades de tratamento para estabilizar, evitar a evolução? Inicialmente, numa curva de menor valor angular, como a gente chama, uma curva menor, a gente vai fazer o acompanhamento, temos exercícios específicos com a fisioterapia específica para a escoliose, o uso adequado dos coletes, porque não adianta usar colete de jeito errado, que isso vai piorar. E, em último estágio, a gente tem a cirurgia corretiva da escoliose. E essa cirurgia, muita gente tem esse receio, tem essa dúvida, é num grau de maior agressividade da doença? Exato. A gente já vai operar o paciente que ou está com uma curva crescendo, você vê o paciente, num dia ele está com 30 graus, daqui a 6 meses ele está com 36, daqui a 6 meses ele está com 40, então é uma curva que está crescendo, né? Ou naqueles pacientes que já chegam para a gente com uma curva acima de 50 graus, porque os estudos mostram que essas curvas elas vão piorar, independente ou não do paciente ainda estar em crescimento. A senhora falou sobre os coletes. Muita gente tem a imagem, o senso comum, daqueles coletes antigos, os coletes maiores que, né, são notáveis,
à distância, isso causa certamente um incômodo para o adolescente que precisa utilizar. E hoje, qual é a situação, quais são as possibilidades desses coletes? Hoje nós temos o que a gente chama de colete 3D ou colete da técnica de Rigaud-Chenot. É um colete mais leve, ele é menos quente e é um colete que fica totalmente escondido debaixo da roupa do paciente. Então, muitas vezes, quem não tem aquele olhar crítico, aquele olhar clínico, não vai nem perceber aquela presença daquele colete. Hoje é o que a gente tem de mais moderno nas técnicas de colete para escoliose. Para amenizar e tirar dúvida também desses pais, se o filho, o adolescente, vai utilizar o colete, ele vai poder fazer atividade física, vai retirar o equipamento na necessidade. A gente sabe que existem atividades escolares, tem muita gente também que se preocupa com isso. Vai, com certeza, inclusive é uma das recomendações que o paciente ele pratique atividades físicas. Então, a gente tem uma tolerância ali de 1 a 2 horas por dia sem colete no início do tratamento, para que ele participe das atividades, tanto tomar banho, como as atividades escolares mesmo, educação física, fazer um futebol, uma natação, isso está aí, está liberado. E a partir de que idade os pais precisam ficar atentos à questão postural, verificar, levar para um especialista? Principalmente no estirão da adolescência. A escoliose ela pode iniciar de maneira bem precoce, ali até antes dos 3 anos de idade, mas o que a gente tem de mais comum é a escoliose idiopática do adolescente, que se inicia ali a partir dos 10 anos de idade. Então, sempre prestar atenção, tem um ombro mais alto que o outro, a cintura está diferente, tem um lado que é maior que o outro, um lado está mais fino, o outro está mais reto, sempre prestar atenção nesses sinais. Doutora, muito obrigado pela entrevista, pelas dicas muito importantes. Repito, tem muitos pais com dúvidas, quando descobrem a escoliose, se desesperam e não sabem realmente como iniciar esse acompanhamento. São muitas dúvidas e, por isso, nós estamos com a doutora tirando essas dúvidas, algumas delas, e amenizando aí essa preocupação. Elaine, eu volto com você aí no estúdio. E agora o intervalo, a gente volta já. E o projeto Compartilha Animação está levando técnica de cinema de animação para crianças da rede pública municipal. O objetivo é despertar talentos e produzir um filme curta-metragem com foco na educação e a conscientização sobre o comportamento e o uso da energia elétrica. Os alunos que avançarem para a próxima fase vão ter a animação exibida no Cine Ceará. As oficinas ocorrem em 5 escolas de 5 bairros aqui de Fortaleza. Uma delas fica aqui no Passaré, onde nós estamos acompanhando esses bastidores. Essas são imagens dos alunos muito atentos a essas descobertas com o professor Telmo Carvalho, que pode nos falar sobre o Compartilha Animação. Telmo, essa é a primeira fase de um grande projeto, tem outras fases muito interessantes com grandes objetivos, não é isso? O Compartilha Animação, né, é um projeto muito interessante, porque além de levar, né, as técnicas do cinema de animação para a rede pública de ensino, né, eles também produzem um filme. Esse ano, né, é o modo eficiente da energia, como você utiliza isso. Então também é um tema importante, né? E aí esses alunos, eles aprendem as técnicas da animação, eles produzem um filme, e depois esse filme, né, ele vai abrir o Cine Ceará, que é uma janela internacional, né, que todo realizador quer projetar o filme para mais de 1000 pessoas, né? Então isso eles vão ter, e sem contar, né, o Cine São Luís, que é um patrimônio, né? É um cinema histórico. Então, tudo isso, né, eles vão participar, né? Então, nessa primeira fase, eles vão aprender a trabalhar os brinquedos ópticos, né? Que vão produzir o flipbook, né? Que é um bloquinho animado. Então, a partir dessa produção deles, eu vou selecionar daqui dessa escola, né, 4 alunos, são 4 alunos de cada escola, então nós vamos formar um grupo de 20 alunos e vamos fazer um curso de férias, né, dentro de um estúdio, com todas as ferramentas, né, que eles vão precisar para produzir esse curta. Agora, Telmo, essa é uma grande oportunidade de descoberta de talento. Certamente, quando eles se encantarem, estão se encantando com essas pequenas descobertas, na segunda fase, quando virem esse produto sendo exibido,
para todo mundo, certamente é possível que um talento ou vários talentos sejam descobertos a partir daqui. A animação, ela tem essa característica, né? Porque a animação você pode produzir em qualquer lugar, né? Já tem curtas premiados que o animador, né, o diretor fez no quarto da casa dele, né? Então, não precisa, né, de muito recurso. E hoje, né, com a questão da tecnologia, dos celulares, das câmeras fotográficas, né? Então ficou muito mais fácil e hoje você também tem muitos programas livres, né? Que você pode editar o material, você pode colocar música. Então, hoje, o aluno aprendendo, né, essa técnica, ele pode levar para o resto da vida. Como é que tem sido essa recepção, esse primeiro contato com esses objetos, com essas animações, essas possibilidades nessa primeira fase do projeto? Como nós vamos trabalhar nessa primeira fase com os brinquedos óticos, né? Então, quando eu mostro um flipbook, né, um traumatrópio, um zoetrópio, até uma aluna falou, isso aí é magia, né? E realmente é uma magia, né? É uma técnica, então para esse público, né? Eles ficam muito interessados em não só em fazer, mas como é que é feito, né? Isso que é importante. Vamos falar um pouquinho sobre, você já falou, mas reforçar o produto que eles vão fazer. Tem uma mensagem importante, essa relação do uso da energia com o nosso dia a dia, com a segurança, não é isso? Isso é importante, né? Porque eles que vão criar esse roteiro a partir desse tema, né? E é um tema que interessa a todo mundo, né? E ainda mais hoje, né? Que o consumo de energia está muito elevado, né? Então você tem que ter essa consciência e essas, né, crianças e jovens, né, que vão ser o futuro, né, do país. Então eu acho que é importante elas trabalharem esses temas, né, e produzir um curta também, né, que esse curta ele pode viajar o mundo todo, né, hoje ainda mais com a internet. Então, esse que é o nosso objetivo. Muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho. Ele que também é cineasta, está aqui com esse projeto importante, através da Enel, através da Associação Cine Ceará, com apoio do Governo do Estado. E, como eu falei, é possível que a gente tenha, no final, muitos talentos revelados a partir desse importante projeto Compartilha Animação. Eu volto com você aí no estúdio. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.